Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre as referências bibliográficas, segundo as normas da ABNT. Na aula anterior, aprendemos sobre a ABNT, agora vamos aprofundar nossos conhecimentos. Então vamos iniciar, respondendo a seguinte pergunta: o que é uma referência bibliográfica? Em linhas gerais, a referência bibliográfica conforme as normas da ABNT. A Associação Brasileira de Normas Técnicas é a indicação de autores, título, edição, local, editora e data de qualquer citação, feita em um texto. Ou ainda, as referências bibliográficas, segundo a ABNT, são as normas que devemos seguir para identificar um livro, ou outra fonte que tenhamos usado para fazer a citação em um texto que escrevemos. Se você já fez algum trabalho acadêmico, sabe que precisa fazer as referências e citações de acordo com as normas ABNT. Seguir as regras estabelecidas para as referências garante credibilidade ao seu trabalho e respeita as fontes de pesquisa. Você também deve saber que fazer referências é um desafio unânime entre estudantes. Nesse sentido, nós, quando desenvolvemos nossos trabalhos de pesquisa científica, utilizamos para facilitar a construção das nossas referências uma ferramenta de automação de editor de texto, chamada de Metzer, que está disponível em www.metzer.com. E isso facilita bastante esse processo. Em outra aula, vamos explicar como gerar as suas referências de forma automática nesta ferramenta. Mas antes de aprender a fazer as referências automatizada, devemos saber como fazer de forma mecânica. Então, vamos continuar nossa aula. E vamos responder a seguinte pergunta: por que fazer referência à ABNT? E a resposta é simples. O melhor jeito de garantir a defesa da própria ideia em um trabalho acadêmico é buscar referências de outras produções acadêmicas. É a partir das teorias utilizadas que você poderá provar que sua teoria tem embasamento e respaldo teórico de outros estudos. Essas referências virão das citações e das referências bibliográficas utilizadas. Então, para utilizar conceitos e teorias de outros autores, você precisará fazer as devidas referências para dar os devidos créditos. Entendeu? Por esse motivo, é preciso muito cuidado para não errar na formatação das referências bibliográficas e acabar incorrendo em plágio. Ou seja, o objetivo das normas da ABNT é fazer com que os textos acadêmicos obedeçam ao mesmo formato. Assim, também se torna mais fácil encontrar os textos originais, de onde as citações foram retiradas, para verificação do conteúdo. Quer dizer, se não fossem as regras da ABNT, não existiria padronização, e tudo seria uma grande bagunça. Questões básicas sobre as referências bibliográficas na ABNT. Referência bibliográfica é um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual. Ou seja, a referência bibliográfica nas normas ABNT é uma forma de localizar o artigo original com maior facilidade. Além de ser uma forma de verificar os dados utilizados na monografia de trabalho de conclusão de curso, na dissertação ou na tese, a referência bibliográfica também é uma forma para aumentar o entendimento sobre o que foi descrito dentro de um trabalho, e para aprofundar a questão. Por esses motivos, todas as obras citadas no artigo acadêmico devem estar referenciadas na bibliografia. E quais são os itens obrigatórios a qualquer referência ABNT? Em ordem, os itens obrigatórios em uma referência bibliográfica são autor, título da obra, local, editora e data de publicação. Em primeiro lugar, vamos falar da autoria do trabalho. Não por menos, a autoria é o primeiro item da referência bibliográfica nas normas da ABNT. Quem escreveu a ideia, ou seja, o autor ou autora do trabalho, é o fator mais importante para determinar a origem da citação. A quantidade de autores e a natureza da autoria mudam a forma como os sobrenomes devem ser colocados. Mas, vamos explicar isso melhor mais adiante.
Em seguida, vem o título da obra. Também é autoexplicativo, já que seria impossível saber do que se trata sem nomear o artigo citado. Ele pode estar negritado, e caso haja um subtítulo, deverão ser separados por 2 pontos. E o subtítulo não é em negrito. Depois, é importante deixar claro o local da publicação e complementar a informação referente à editora. Desta forma, é praticamente impossível que 2 trabalhos publicados por editoras de nome semelhante sejam confundidos. Por último, é a data de publicação. É uma forma de determinar se o estudo citado está de acordo com as últimas descobertas. Mas também é uma maneira de diferenciar artigos com títulos semelhantes ou iguais. Isso é mais comum do que se pensa. Então, como fazer as referências bibliográficas nas normas da ABNT? Vamos às dicas de como fazer as referências nas normas da ABNT. Primeiro, referências bibliográficas de livros. O formato das referências de livros podem variar a partir da quantidade de autores. Vamos ver cada um dos tipos. Iniciaremos por livros com apenas um autor. Ficará da seguinte forma: sobrenome, nome. Título, subtítulo, se houver. Edição, se houver. Local de publicação, editora, ano de publicação da obra. Exemplo: Costa, Robson. Empreendedorismo, habilidades e competências. Brasília, Editora Enterprising, 2019, segundo. Livro com até 3 autores, sobrenome, nome, sobrenome, nome, sobrenome, nome. Título, subtítulo, se houver. Edição, se houver. Local, editora, ano de publicação, exemplo, Costa, Robson, Rangel, Antônio, Rangel, João. A utilização de games no ensino fundamental. Brasília, Editora Enterprising, 2019. Quarto livro com mais de 3 autores, sobrenome, nome, et al. Título, subtítulo, se houver. Edição, se houver. Local, editora, ano de publicação, exemplo, Costa, Nadiane. Et al. Descolonizar o imaginário, debate sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. São Paulo, Editora Enterprising, 2020. Quinto. Livro com autor desconhecido, título do livro, local, editora, ano. Exemplo, A Mula Sem Cabeça. São Paulo, Editora Enterprising, 2020. Sexto. Referência da Constituição Federal ou Estadual. Local. Título, ano. Descrição. Local do órgão constituinte, ano de publicação. Exemplo. Brasil, Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Centro Gráfico, 1988. Exemplo. Brasil, Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995. Proíbe a exigência de atestados de gravidez, esterilização e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e da outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, V01, M55, 1995. Sexto. Artigo de periódico ou revista. Sobrenome, nome abreviado. Título do artigo. Título da revista, local de publicação, número do volume, páginas inicial a final, mês e ano. Exemplo. Costa, Robson. O Empreendedor, Revista de Empreendedorismo e Gestão de Micro e Pequenas Empresas, Brasília. Número 7, página 23 a 40, 2016. Sétimo. Artigo em um evento. Sobrenome, nome. Título do trabalho apresentado. Título do evento, número do evento, ano de realização, local, cidade de realização.
Título do documento: Anais, resumos, etc. Local: editora, ano de publicação. Páginas inicial-final, exemplo. Silva, João. A contribuição de Paulo Freire na pedagogia. Jornada de Pedagogia, número 3, 2019, Florianópolis. Resumos. Florianópolis, Editora Enterprise, 2020, p. 2050. Oitavo. Referência de monografia, dissertação ou tese. Sobrenome, nome. Título, subtítulo, se houver. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes. Categoria, área de concentração, instituição, local, ano da defesa. Exemplo. Carneiro, Aparecida Sueli. A construção do outro como não ser como fundamento do ser. 2005, tese, doutorado em educação, curso de educação Universidade de São Paulo, 2005. Nono. Obras coletivas ou de autoria de entidades. Autor, nome do entidade. Título. Local, ano, exemplo. São Paulo, Prefeitura Municipal de. Secretaria de Cultura. Dados sobre os aspectos culturais de São Paulo. São Paulo, 2017. E assim, finalizamos nossa aula sobre referências bibliográficas segundo a ABNT. Espero que vocês tenham aprendido como utilizar esse conhecimento. Espero vocês na nossa próxima aula. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenhamos agregado conhecimento em seus estudos. Esperamos vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos. A nossa editora agradece a parceria de todos. Publique conosco e turbine o seu currículo.